Meu nome é Lohane, eu tenho 19 anos, moro em Duque de Caxias, sou bissexual. Eu acordo de manhã, assim, tomo café, escovo o dente, me arrumo, vou pro meu curso. Trabalho de ambulante, né, na rua, eu vendo palha italiana pra poder pagar minha passagem. E assim, acho que é isso, eu sou igual a você. O dia de uma pessoa LGBT na Baixada começa como o dia de como qualquer dia de qualquer outra pessoa, né? A gente acorda, toma café, faz as coisas mais normais do mundo, conversa com a mãe, conversa com a família, porque o dia é corrido, né? Muitas das vezes a gente passa mais tempo fora do que dentro de casa, dentro com a própria família. Então, pela manhã, acho que é o momento que você fala com todo mundo, né? Que mora com você, que você decide tomar um café com a tua mãe. Eu, pelo menos, tento fazer isso, né? De conversar com a minha mãe o máximo que eu posso, assim, na parte da manhã e à noite, né? E depois é encarar a periferia. Por exemplo, eu trabalho na Zona Sul. E lá eu posso perceber que a vida das pessoas é totalmente diferente no sentido de... Por exemplo, quando eu chego no trabalho e tal, eu vejo casais andando de manhã, malhando juntos, ou trocando carinho, ou tendo qualquer tipo de afetividade, coisa que eu não consigo ter com a minha namorada, por exemplo. Sabe? Coisas que eu não vejo casais LGBTs tendo, que é afetividade mesmo em âmbitos públicos, institucionais. Geralmente isso não acontece, é sempre num âmbito privado, de dentro de casa, ou junto com os amigos, sabe? Nunca pode ser público. Tipo, a diferença de uma pessoa que é hétero e mora na Baixada e uma pessoa que é LGBT e mora na Baixada, a diferença é que a pessoa LGBT ela vai se preparar psicologicamente para sair de casa. Então, ela vai se preparar para encarar, né, a Baixada, né, coisa que uma pessoa hétero não tem esse tipo de preocupação. Ele não sofre, né, nenhum tipo de violência, nenhum tipo de agressão. Né, ele não tem, ele vai simplesmente sair e tá tudo certo. A gente não. Né, a gente tem que sair e, enquanto LGBT, preocupado, com medo, porque a gente sabe que a Baixada ela é muito conservadora, né, uma terra, um território, né, muito cristão, e aí tem o fundamentalismo, então a gente sempre sai com medo porque com medo de como que vão ler a gente, será que, né, vão me ver enquanto gay, né, uma sapatão, como é que ela vai fazer para sair, uma pessoa travesti. Então andar aqui na Baixada é o tempo todo as pessoas fazendo leituras da gente, né? E a gente não sabe o que a gente vai encontrar pela frente. A gente não sabe se vai ser um dia tranquilo, caminhar na rua, né? Ou se a gente vai ter que ouvir gracinha, ou vai sofrer qualquer tipo de violência, seja física, seja verbal. A escola é sempre um momento escola, um momento relação com outras crianças. Para um LGBT é sempre, ou na maioria esmagadora das vezes, tende a ser ligeiramente traumática. Eu não sei porque as crianças elas parecem, no trato com os colegas, enfim, elas parecem refletir muito do que elas aprendem em casa, sabe? Do que elas aprendem na rua, do que elas aprendem nos meios que elas circulam, que elas têm acesso. E a minha infância ela foi bastante marcada por isso, sabe? Por situações de isolamento, de agressão, enfim. Né, eu sofri homofobia do CA a terceiro ano do segundo grau, então, né, sempre fui chamado de viadinho, de bichinha, de menininha, me colocavam apelidos, na quinta série me colocaram apelido de grapete, porque quem bebe grapete paga boquete.
Então, o que que acontece? Eu fui expulso de casa com 15 anos pelo meu pai. E nessa época eu tinha duas opções, eu trabalhava ou estudava. E eu trabalhei, no caso, durante muito tempo da minha vida, assim, da minha adolescência. E eu não pensava em estudos, eu pensava em trabalho. Porque era aquela coisa do retorno imediato para que eu conseguisse sobreviver, sabe? E aí eu resolvi fazer eu parei no 9º ano do ensino fundamental. E aí eu resolvi fazer o Enem em 2013, e o Enem em 2013 ainda concedia o diploma do ensino médio. E aí eu fiz com essa finalidade de tirar o diploma do ensino médio, porque em alguns empregos eu estava sendo cobrada. E aí acabou que eu passei para filosofia primeiro, depois eu passei para ciências sociais. E aí eu gostei de ciências sociais, vim assistir algumas aulas na Rural. Descobri que na verdade a universidade, ela, na época, em 2014, que foi quando eu entrei aqui, ela ainda dava um suporte maior aos estudantes, então alojamento, alimentação, essas coisas assim, que eram coisas que eu trabalhava para poder prover o meu sustento. A universidade poderia me auxiliar, né, nesse sentido, e eu consegui estudar. Mas também essa minha relação com os estudos, ela é muito recente. Antes, enfim, gostava muito de estudar, mas eu também não sabia muito bem o que eu ia fazer, sabe? Acho que a escola é cruel, cara. A escola eu acho que é uma das piores instituições para uma pessoa LGBT. Porque é o primeiro ciclo de convivência de humanidade que você tem depois da sua família. A gente nasce numa família, e aí é o nosso primeiro ciclo de entender que existem outras pessoas no mundo e que essas outras pessoas são diferentes. Mas é a sua família. Então, ainda assim, você está dentro de uma bolha. Quando você sai desse âmbito familiar e parte para o mundo, para essa coisa da escola, que é onde você tecnicamente deveria ser preparado para lidar com as diferenças, a primeira coisa que a instituição faz é determinar algo que precisa ser normativo e uma regra para todo mundo. Então, se você não segue aquele padrão, no caso da sexualidade, você está errado. E eles fazem questão de enfatizar isso o tempo todo. E fazer com que você seja oprimido, e eles validam essas ações desses alunos que acham que esse posicionamento que você está tendo é errado, sabe? Então a instituição, ao invés de acolher essa pessoa que é tida como diferente num âmbito social, ela faz o favor de afundar mesmo a nossa cara na lama. É basicamente isso. Então, 1 é 2, 3 é 5. Então me vê essa de 3. Obrigada, viu? Obrigado a você. É bem complicado, porque tem pessoas que mudam as suas características. Tem as mulheres lésbicas que continuam com todas essas características femininas, tem as taxadas sapatão que mudam muito, e quando você entrega um currículo, normalmente assim, é muito difícil você pôr uma foto. E tem pessoas que olham muito para isso. Olha, já discrimina dali da foto. Às vezes você é chamado, chega lá, faz a entrevista, não passa, só porque você é mais masculino, ou você é um homem um pouco mais afeminado, ou tá o nome de registro, e quando você chega, você dá de cara com um cara, sabe? Então, é muito, muito complicado em relação a mercado de trabalho. E se você passa pela sua transição ali no mesmo trabalho, tem pessoas que podem não te respeitar e continuar querendo que você trabalhe com ela. 13 milhões de desempregados, mais de 13 milhões. No Rio de Janeiro a gente está com 1.358.000 pessoas desempregadas. A gente está com desalentados 104 mil pessoas que desistiram de procurar emprego de tanto que procuraram e não quiseram mais procurar porque não encontraram. E aí, isso tudo sendo LGBT, né? Então, assim, se as pessoas héteras, vamos lá, se as pessoas héteras, que são as pessoas que o mercado quer, elas não estão conseguindo emprego, você imagina as pessoas que o mercado não quer.
Porque o mercado não quer a gente. Eu, por não trabalhar de carteira assinada, consigo pegar mais rápido, assim. Eu consigo estar ali, trabalhar, mas sou propício a ser mandado embora por qualquer coisa. Por ser LGBT ou por uma falha de trabalho mesmo. O desemprego ele tem um CEP, o desemprego ele tem uma origem social, o desemprego ele tem uma cor, sim, muitas vezes ele tem um gênero, sabe? E ele tem uma orientação sexual. Obrigado, viu? Fala, rapaziada. Aí, mas um top mesmo. Ah, top, né? Mas faltou um litrão. Ó. Aí, Ah, já tô ligando já. Sempre assim. oi, mãe. Tô indo já. Tô aqui com os meus amigos. São meus amigos. Já vou pra casa já. Tá. Beijo. Beijo. Enfim, né? Aí. Então, eu reconheço que eu sou muito privilegiada porque toda a minha família aceitou muito bem e lida com isso da forma mais normal e natural possível. Então, tipo, eles reconhecem que, tipo, eu tenho que ter esse apoio dentro de casa porque já é difícil pra gente ir na rua. Então, ter esse afeto e, tipo, esse entendimento de dentro de casa pra mim é tudo. Então, a minha família Me ama. ama o Adriano. Pra eles, o Adriano me tirou do limbo da homossexualidade. Exatamente. Porque como eu falei, eu vim de um casamento de alguns anos, eu tive uma relação muito longa antes desse meu casamento com uma mulher também. Fiquei com ela quase 5 anos, depois eu casei com a minha ex, a gente ficou uns 2 anos juntas. Então, pra minha família, quando eu comecei com o Adriano, ele foi salvador da pátria, ainda mais que eu engravidei, aquela coisa, ele realmente me salvou, porque, né? A gente foi com uma relação hétero, com uma criança. O caso da minha família é mais complicado, porque os meus pais, eles são religiosos, são evangélicos, então há todo um preconceito. Então, apesar deles, eu acredito que eles têm uma certa desconfiança, mas nunca falei abertamente sobre isso com eles. Eu chamo até de parente. Eu acho que a família é muito além de sangue. Os meus parentes são bem complicados. Porque dentro da minha casa eu não sou aceito. Meu irmão tenta compreender e me chama pelo meu nome, assim, quando tá comigo, quando tá aqui, mas se referindo a mim com outras pessoas é só o nome de registro. Minha família é minha mãe e minha gata. E a Mirtes. Eu já me afastei de muita gente quando eu me assumi, tipo, teve muita amiga minha que, tipo, ela é sapatão, então, tipo, melhor a gente acabar com a amizade, senão vai ver coisa onde não tem, ou vai querer me pegar, ou algo assim. Mas quem é meu amigo e tá comigo, tipo, eu sei, é isso que importa. E essa questão dos amigos é importante por isso, você não ser julgado. Você ter pessoas iguais a você, que vai te tratar do mesmo jeito, que vai te amar, e vai ser tudo, e vai ser uma relação boa. Isso é importante. A questão dos amigos que compreendem, é mais fácil você se aceitar. Porque eles passam pelas mesmas coisas que você, têm os mesmos questionamentos, e às vezes vocês ajudam a resolver esses questionamentos juntos. Não, mas, eu sei como é que é isso, então como é que a gente resolve isso? Como é que você passou por isso? Como você superou? Como você se aceitou? Então, essa parte da aceitação também, eu acho que os amigos são importantes também, os amigos que te compreendem e sabem o que você está sentindo. Tipo, até chegar aqui na Rural eu era heterossexual. Era a versão que eu sustentava, mesmo que não fosse muito convincente. E o que Belfort Roxo tem a ver com isso? Eu acho que tem a ver com o fato de que eu olhava à minha volta e eu não me reconhecia, sabe? Então é isso, é a gente disputar todo mundo, dialogar com todo mundo, para que a gente possa cada vez mais conscientizar as pessoas, né, que nós precisamos ser respeitados, não aceitos. A gente não quer ser aceito por ninguém, né? A gente não quer que aceitem a gente porque a gente precisa de aceitação. A gente precisa ser respeitado como qualquer outra pessoa precisa de respeito. A gente está passando pela primeira revolução de gênero, né?
as pessoas estão começando a compreender agora o que é gênero. E ainda assim com muita dificuldade, tipo assim, no ambiente da Baixada Fluminense, a gente vê que gênero e orientação sexual se confunde muito facilmente. E é isso, assim, eu tive uma situação na minha vida onde eu tive uma arma apontada contra mim, assim. E naquela época eu me perguntei muito isso, sabe? Por que esse tipo de coisa acontece? E eu não sei se eu tenho uma resposta, sabe, boa o suficiente para isso, sabe? Eu posso falar sobre colonização dos corpos, sobre tudo que eu já li, tudo que eu já passei, que eu enfrentei, mas eu não consigo explicar, porque não sou eu atingindo o corpo de alguém, é alguém atingindo o meu corpo, é alguém atingindo a minha subjetividade, a minha identidade. Eu acho que as pessoas que são preconceituosas, falta muito empatia. O exercício da empatia eu acho que o exercício da empatia não tem nada a ver com você dividir uma realidade com uma pessoa ou não, sabe? De estar no mesmo... dividir uma identidade de gênero, dividir uma identidade social, dividir uma identidade racial, isso não tem nada a ver. Acho que tem mais a ver com você fazer o exercício mental de se colocar, tentar se colocar um pouco na pele daquela outra pessoa e através daquilo que ela te relata e do que você vê, você perceber que existe ali sim uma dinâmica muito diferente do que é normativo nessa sociedade, assim. Você precisa ser quem você é. Você não vai conseguir viver a plenitude da sua vida se você não for quem você é. Né? Então, seja viado, seja travesti, seja mulher transexual, seja bissexual, seja assexual, seja intersexual, seja quem for, seja você. Né? A gente só avança, só ascende na sociedade, só chega em algum lugar sendo quem nós somos. Vamos tomar um litrão? Cicatriz marcada, o perigo é eminente. Seguimos resistentes, seguimos persistentes, seguimos persistentes. Na noite um mistério que insiste em nos dizer que existe sem como e sem porquê. Na memória, cicatriz arquivada. Vivência, resiliência, existir faz parte da minha essência. Baixada vive, baixada sofre, baixada existe e ainda exige. Tudo que eu prego é amor, eu sempre faço direito. Responda com a sua vitória em um mar coberto de preconceito. Juro, eu não posso negar, seu amor que tanto falo parece sempre incomodar. Minha fé que não deixa abalar, sentimento suficiente pra minha alma poder voar, sentimento suficiente pra minha alma poder voar. Tipo música dos Racionais, vim da selva, convívio difícil, honrando o ciclo. Eu consigo quebrando tabu e seguindo o caminho. Aqui na BXD